A gente vai falar agora sobre o movimento uniforme. A gente está acabando a parte da física e fala da cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos. Então a gente viu movimento retilíneo uniforme, a gente viu movimento retilíneo uniformemente variado, a gente viu lançamento horizontal, lançamento oblíquo, lançamento vertical para cima, queda livre e agora movimento circular uniforme. Vamos junto? Bom, então é isso. MCU, movimento circular uniforme, a velocidade escalar, o módulo da velocidade não varia, fica sempre o mesmo. O que varia é a direção e sentido. Aí presta atenção. Se a velocidade varia em direção e sentido, é porque existe uma aceleração. Logo a gente vai estar falando da aceleração centrípeta. É isso. Então a gente associa aqui a uma aceleração. Mas antes disso, quero falar contigo de dois conceitos. No movimento circular, mesmo na ondulatória, tem dois conceitos que são importantíssimos, que é o conceito de frequência e período. Cara, o que é o conceito de frequência? Vamos lá. Conceito de frequência e período. Esse canetão aqui não ficou bom não, tá? Eu vou trocar aqui por uma outra caneta. Vamos de vermelho então. Olha só. Frequência e período. Período. Olha só. O que acontece? A frequência, ela é dada pra gente, a unidade da frequência é Hertz. A unidade do período é o segundo. E o que é frequência? Frequência, no caso do movimento circular, é a quantidade de voltas que o corpo dá por unidade de tempo. Então a frequência pode ser dada em RPM, rotações por minuto. Contudo, o mais comum é ser dada em Hertz. Quando ela é dada em Hertz, na verdade, a gente tem uma rotação por segundo. Então, 1 Hertz equivale a o inverso de um segundo. É isso. Então isso nos leva a pensar que justamente a frequência, ela é uma grandeza que ela é o inverso do período, tá? Vamos entender esse negócio. Tem várias formas da gente entender o conceito de frequência e período. O período é o tempo necessário para acontecer um evento completo, uma volta completa. Contudo, o período pode aparecer no movimento harmônico. Sabe quando tu pega uma molinha, se ela vai e volta para o mesmo ponto, entendeu? Tá aqui, ela vai e volta. Isso dá uma oscilação completa. Na ondulatória, inclusive, tu vai estudar no futuro, tá? Tu vai lembrar do prof. Eu vou te dar essa aula, lá no módulo 2 vai aparecer ondulatória. Isso aqui na ondulatória representa uma oscilação completa. Se tu parar para pensar, isso aqui fecha um círculo, não fecha? Está mal colocado. Fecha um círculo, uma volta completa. Então o período, é o tempo para uma volta completa. Tá? Isso é o período. Aí o período é dado em segundos. Já a frequência é a quantidade de voltas que a gente vai dar por unidade de tempo. Pensa, aqui eu estou colocando em segundo, tu fala Hertz. Então a frequência é dada em Hertz. Fechou? Frequência inversa do período. Para te entender bem esse conceito de que a frequência é o inverso do período, vamos brincar assim. Aqui eu estou num prédio no centro de Blumenau, Santa Catarina. Eu descesse aqui e convidasse vocês para dar uma volta comigo em torno do prédio. Correndo, vamos brincar que a gente desse uma volta, tá? Em 1 hora. Qual seria o meu período? 1 hora. Qual seria a minha frequência? 1 volta por hora. Bom, agora se eu fizesse assim, de repente eu desse 2 voltas em 1 hora. O que iria acontecer? O meu período, o tempo para dar uma volta só seria de meia hora. Frequência,
2 voltas por hora. Se eu desse 4 voltas por hora, o tempo para dar uma volta seria 1/4 de hora, 15 minutos. Então, tá vendo? Quando a frequência aumenta, o período diminui. Então é isso, tá? A gente tem essa grandeza aqui, importantíssima. Frequência é o inverso do período. Agora o que eu vou conversar contigo? Olha só. Eu vou falar contigo agora sobre a aceleração centrípeta, porque o movimento circular uniforme, olha só, o movimento circular uniforme, apesar de ser MCU, ele tem aceleração. O único movimento que não tem aceleração nenhuma é o movimento retilíneo e uniforme, porque ele está indo com velocidade em módulo constante, o valor da velocidade não muda, e também ele está sempre em linha reta, não varia nem em direção e sentido. Então é a única velocidade que não varia o vetor todo, módulo, direção e sentido. No movimento circular uniforme, o que eu sei? Que só o módulo, só o valor da velocidade permanece constante. Ela ainda varia em direção e sentido. Então, quem é a aceleração centrípeta? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu fechar esse cara aqui. Tá, e vou escrever agora aqui, ó. Aceleração centrípeta. Cara, quem é a aceleração centrípeta? Ela é responsável por variar, olha só, ela varia a direção e sentido da velocidade. É isso que faz a aceleração centrípeta. Mas é bem isso. O que faz a aceleração? Ela varia a direção e sentido, varia a velocidade. Nesse caso aqui, varia a direção e sentido. E como que eu vou calcular aqui o valor da aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela é sempre dada pelo valor da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aí assim, isso aqui é quando eu tenho a velocidade linear, né? Essa aqui é a velocidade linear. Daqui a pouco eu vou dividir esse negócio em velocidade linear e velocidade angular. Nosso material em PDF, eu vim primeiro com a velocidade, com o valor, com o conceito da aceleração. Depois eu falo das velocidades. Então, tem uma situação que tu vê, inclusive, na aula de artes, matemática. Tu sabe que uma volta completa, o perímetro, é 2π vezes o raio, né? Então a gente sabe que, nesse caso, uma volta completa, o x seria 2π vezes o raio. O que é o 2π? É um ângulo, só está em radiano. Então o que acontece? Agora a gente vai ter, então é sempre assim. O linear, né, é sempre o angular vezes o raio. Então quando eu falar da velocidade linear, quem é a velocidade linear? Ela é a velocidade angular multiplicado pelo raio. V igual a ômega R. O que é isso? Ômega, tá? É a velocidade angular. Ou seja, é o ângulo que varia a cada segundo. Por exemplo, se eu saio daqui e eu dou uma volta em 10 segundos, minha velocidade angular, 2π a cada 10 segundos. 0,2 π radianos por segundo. Tu entendeu? Uma volta completa em radianos. Então a gente vai também falar, substituindo, né? Olha só. A aceleração centrípeta vai ser, quem é o V? É o ômega R ao quadrado sobre R. Então, outro jeito de apresentar a aceleração centrípeta é isso, ó. Ômega ao quadrado, R, porque ficou R quadrado por R cortou. Então, tem dois jeitos de tu ver a aceleração centrípeta. Mas relaxa, tá? Agora, no próximo vídeo, que a gente já vai emendar, tu vai ver eu falar da aceleração, da velocidade linear e da velocidade angular.
Então vai ficar bem tranquilo. Eu só quero que tu entenda nesse momento o conceito de frequência, quantidade de voltas que tu dá por segundo ou por unidade de tempo. Período é o tempo que eu levo para dar uma volta ou uma oscilação completa, alguma coisa assim. E eu falei contigo da aceleração centrípeta. É a aceleração que aponta para o centro, que mantém o cara na curva. Fechou? Que varia a direção e sentido da velocidade. Agora, em seguida, velocidade linear e angular. Vamos junto?